que representa o Instituto Livre Mercado, o senhor Rodrigo Marinho, para fazer sua exposição. Obrigado, deputado Paulão. Sempre uma honra e um privilégio estar ao seu lado aqui debatendo, discutindo, discordando e às vezes concordando. Né, deputada Gisele, sempre um privilégio estar aqui na Comissão de Defesa do Consumidor e aqui eu falo em nome da senhora para toda a nossa plateia. Eu vou entrar num tema aqui que eu acho que preocupa todos nós. Eu não vou entrar na discussão, eu poderia debater aqui ponto a ponto, em especial com o David aqui sobre os pontos colocados. Eu acho que seria um momento interessante, mas eu acho que a gente vive um momento tão sério no país com relação à segurança pública, que eu acho que é um tema que nos junta todos nós, esquerda, centro, direita, todos nós estamos muito preocupados com esse tema, e eu vou falar da cadeia de suprimento e a preocupação que está acontecendo, e hoje nessa casa existe uma série de projetos de lei de urgência que serão votados lá, e um deles, um dos muito importantes, é o projeto de devedor quanto mais, que está para ser votada a urgência, deputada Gisela, na casa hoje, e essa urgência é fundamental no combate ao crime organizado, um projeto que já foi aprovado no Senado. Eu vou falar a temeridade que está acontecendo hoje em toda a cadeia produtiva, explicando a cadeia produtiva, e explicar a temeridade que está acontecendo. A nossa primeira cadeia, deputada Gisela, ela começa na prospecção. É uma cadeia que é cara, é difícil, porque nem sempre você vai conseguir saber se o petróleo vai estar exatamente naquele lugar. A nossa líder de petróleo, a maior empresa do Brasil, Petrobras, é a líder nesse ponto, né? Inclusive com ainda direito de preferência, que é algo ruim, né? Porque de forma geral acaba centralizando o mercado. Mas o crime organizado, deputado Paulão, ele tem entrado até aí em denúncia de corrupção, licitação e contrato de concessão. Ele tem trabalhado fortemente subindo a esse elo da cadeia, o que é muito temerário para todos os setores, desde a prospecção até o posto de gasolina. Quando você chega na produção e do refino, e foi citado aqui pelo David, eu concordo com ele, a Refit que não produz petróleo, é péssimo, uma refinaria que não faz refino de petróleo, ela importa petróleo, ou seja, ela só é uma grande empresa de tancagem, o que perde a massa produtiva que o país poderia e deveria estar fazendo, e olha que eu tenho várias discordâncias contra o David, e olha que a gente também nessa casa pode ter concordância, eu concordo com ele, e a Refit foi usada, segundo a Operação Carbono Oculto, deputada, exatamente pelo crime organizado. Quem está dizendo não sou eu, quem disse isso foi o combate ao crime organizado feito pela Polícia Civil de São Paulo, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pela Receita do Estado de São Paulo, e toda a temeridade que isso acontece para o Brasil como um todo. Nós chegamos num dos elos mais altos da cadeia. Lá atrás a gente ouve aqui falando baixinho do deputado Paulão, o tal dos 1000 postos na cidade de São Paulo. Esse é só um pequeno espaço na cadeia. Esse é o menor dos espaços na cadeia. Isso é importante ser dito, que o posto de gasolina muitas vezes sofre, porque ela é a ponta do consumidor, é onde o consumidor o vê, muito parecido com o distribuidor de energia elétrica, é a ponta, é aquilo que é visto, mas a cadeia ela vai lá da prospecção até chegar na ponta. É assim, eu queria essa margem aí, viu, David, de 30%, 40%. A margem de posto de gasolina é 2%. Tá? É uma margem bem baixa e bem difícil de operar. Por exemplo, em distribuição também é muito baixa. Se ganha porque se ganha no volume, se ganha na escala, certo? É exatamente o que se ganha. Eu queria a margem foi colocada. Mas, voltando a essa previsão, nós temos hoje no crime organizado, em refinaria, desvio de derivativos, oleodutos clandestinos, em hidrovias, deputada Gisele, a tal ponto em Rio Tapajó, do crime organizado travar um navio que transporta petróleo, em especial para o norte do país, e ele ir lá e tirar o petróleo à força, como se fosse pirata. Isso acontece no Brasil. Isso acontece, é temerário nesse setor. Repito, quando eu vejo a pauta daqui, deputado Paulão, qualidade de preço de combustível comercializado no Brasil, um dos grandes causadores da má qualidade dos combustíveis do Brasil é o crime organizado. Esse é um problema seríssimo, aqui eu cito PCC, Comando Vermelho, todos eles estão operando fortemente em destruir a qualidade, porque, por óbvio, né, quando eu boto um produto de má qualidade lá, eu consigo vender com uma margem muito maior, que é exatamente o que essa turma tem feito. Na sequência, eu vou chegar na distribuição. Esse impacto grande, o médio, o pequeno, meu caro Francisco, impacta todo mundo na cadeia, seja as grandes distribuidoras, seja as médias distribuidoras, seja as pequenas distribuidoras colocadas nessa situação. Roubo de carga. O Brasil vive uma epidemia de roubo de carga. No país inteiro, em especial no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Né? Mas também vale para o Mato Grosso, também vale para o Ceará, também vale para Alagoas, nossos estados, que sofrem fortemente com o crime organizado nessa condição.
Envolve também, dentro, em especial do setor de distribuição, repito, os devedores contumazes, aqueles que não pagam seus tributos. É óbvio, né? Bandido, crime organizado, não paga tributo, né? Você tem operações claras acontecendo, bandido, a última preocupação dele, deputada Gisele, é pagar tributo. E é exatamente o que leva a uma concorrência absolutamente desleal com todos os outros. Eu concordo, eu defendo fortemente que a carga tributária baixe ao máximo possível. Mas que ela baixe para todos. Que ela baixe para todos nós, certo? Porque na hora que o crime organizado não faz isso e coloca, e eu concordo com quem falou, acho que foi o Eusébio que falou que hoje o crime organizado ameaça o frentista, ameaça o dono do posto, coloca ele como laranja, deputado Paulão, a tal ponto ameaçando, dizendo o seguinte: eu já comprei o seu posto. Eu já comprei o seu posto. E você vai operar o posto para mim. E se você não operar, você morre. A sua família é assassinada. Isso é uma constante hoje nesse mercado que está acontecendo. A Operação Carbono Oculto, depois da gente aqui nessa casa fazer inúmeros eventos, inúmeras discussões, finalmente houve uma atitude de combate claro e efetivo a esse tipo de situação. Mas isso é muito sério. Sem falar em fraude de nota fiscal, sem falar em portos secos, em que você vai ter desembaraço de mercadorias, sem falar numa série de fraudes que acontecem em todo o país. Isso não é um mérito só do Rio ou de São Paulo. Todo o país sofre essa consequência e isso vai gerar, obviamente, um preço de combustível diferente, vai gerar uma situação de qualidade do produto diferente. Para quem é morador de São Paulo, todo mundo sabia que no caminho de Congonhas, de quem eram os postos de gasolina que eram ligados ao crime organizado. Todo mundo que trabalha no setor de combustível sabia disso. Óbvio, falar sobre isso é perigoso, né? Falar sobre isso poderia gerar uma série de problemas muito sérios para ser colocado nessa condição. Mesmo no setor de biocombustíveis, obviamente, deputado Gisele, se eles não pagam tributo, eles não vão pagar CBIOS. Pelo amor de Deus, se eu não pago nem o tributo, eu vou pagar CBIOS, então mais uma situação clara. Lembrando que mais da metade do preço de combustível são tributos. Mais da metade do preço da bomba final, eles são tributos. Esse é o custo do Brasil. Por óbvio, se eu tenho uma margem de mais de 50%, falando que a margem do posto é 2%, certo? A diferença de concorrência é absurda. Então, o crime organizado começa a ganhar participação no mercado exatamente por não cumprir isso. Dentro dessa condição, o impacto é gigantesco. Seja o impacto econômico, seja o impacto social, seja o impacto político. O impacto econômico vai se dar por uma concorrência absolutamente desleal. Por óbvio. Eu não vou conseguir concorrer pelo player que está ali disputando o mercado comigo em igualdade de condições. Um é um bandido e o outro está tentando disputar o mercado formalmente, legalmente, cumprindo as obrigações, como a maioria dos brasileiros, a grande, imensa maioria dos brasileiros o fazem. Além disso, você tem um problema social. Você tem combustíveis adulterados. Você tem uma situação, que inclusive é a emenda que a gente está trabalhando muito fortemente no PLP 108, que é a emenda para deixar claramente a monofasia do NAFTA. No setor de combustíveis, nós já avançamos para o setor de monofasia, ou seja, você paga uma vez na cadeia e aí é distribuído o custo de cada um nessa condição. Só que o NAFTA hoje pode ser um substituto ao combustível. E, obviamente, os bandidos também veem as oportunidades para isso. Quando eu faço a monofasia da cadeia, eu travo a possibilidade do crime organizado fazer isso. E, por óbvio, a qualidade do NAFTA, que pode ser o do seu carro, no meu carro, ela é muito pior do que a qualidade do combustível. Mais uma vez, repito, temos problemas de combustível. Às vezes você tem uma situação específica, mas o maior problema hoje, de muito longe, é o que o crime organizado faz em relação a esse ponto. E, por fim, o lobby político, por óbvio, certo? O crime organizado, né, pelo menos no meu estado, tá? Quem disse isso foi o jornal O Povo, lá no estado do Ceará. Não sou eu que digo isso, quem disse isso foi o jornal O Povo do estado do Ceará. Mais de 50 políticos no estado do Ceará são ligados ao crime organizado. Eu estou dando um exemplo do meu estado porque tem uma notícia na capa do jornal. Não quero trazer essa para a realidade do Congresso Nacional. Espero que não aconteça. Mas no estado do Ceará você tem um problema muito sério nessa condição. A gente tem algumas soluções. Eu falei a primeira delas, né? Monofasia do NAFTA. É uma proposta que eu acho que muita gente dos setores concordam com essa possibilidade, que nós já estamos fazendo isso na monofasia dos combustíveis.
Está lá para o PLP 108. A segunda proposta é a proposta que está na pauta. Foi aprovada no Senado, está na pauta hoje, na urgência, e eu peço aí, gentilmente e com muita, né, humildade aos deputados Paulão e Gisele, que eu tanto respeito, né, que aprovem hoje a medida, porque eu acho que é fundamental no combate ao crime organizado. Fundamental. Certo? Você tem situações, né, finalmente, alguns players na Operação Carbono Oculto, de pessoas que são os maiores devedores de tributos no Brasil, mas de muito longe. Certo? E repito, como o livre mercado, defendemos e muito a diminuição tributária para todos. É a nossa visão de mundo, respeitando todas as demais. A grande graça do parlamento, deputado Paulo, é exatamente essa, né? A divergência respeitosa sobre pautas de cada um. Então, para finalizar o meu ponto, e aqui é um pedido, né, eu acho que sim, tem que combater toda a questão, melhorar a qualidade de combustível, melhorar todos os pontos, mas hoje nós vivemos um momento de exceção. Hoje nós vivemos um momento em que o crime organizado se descobriu que há uma oportunidade de mercado imensa em estar no setor de combustíveis. Eu estou falando do setor de combustíveis, mas vale para o cigarro, vale para o cigarro eletrônico, vale para o setor de bebidas, tá? Mas aqui o volume de dinheiro é maior. Eles descobriram, infelizmente, que a margem de imposto, o volume de dinheiro de imposto é baixo. É melhor chegar na distribuidora, mas ainda é baixo. Chegaram na refinaria. Se a gente não combater isso, esse mercado será todo perdido para o crime organizado e, por sua vez, o preço e a qualidade de produto, mesmo, meu caro David, que a Petrobras tenha a operação mesmo que a Petrobras tenha, na sua visão, a operação dela, não vai conseguir concorrer com o crime organizado. Porque, por óbvio, a Petrobras, até por sua empresa de capital aberto, sua empresa estatal, vai ter uma fiscalização dos seus acionistas muito mais séria do que qualquer outra condição. Essa é uma preocupação, e eu falo isso com muita humildade, que reúne a esquerda, o centro e a direita, e isso precisa ser combatido. Né? Por isso que eu fiz questão de não entrar em nenhum conflito, em nenhuma discordância, e trazer um ponto que eu acho que nos une hoje, que é fundamental ao combate ao crime organizado. Agradecemos a participação do senhor Rodrigo Marinho, que é presidente do Instituto Livre Mercado. Realmente ele traz uma temática aqui, para mim, importante, que tem uma unidade de ação. Como disse o Rodrigo, muitas vezes a gente com divergência, mas isso é o segredo da democracia, o contraditório, e ele faz uma fala muito corajosa. Depois eu vou opinar aqui em relação à minha fala. Deputada Gisela, Vossa Excelência, que é uma das mais